Minha mãe encheu a cabeça da minha esposa dizendo que eu vou traí-la porque ela está grávida, mas parecia que era ela que estava projetando algo. Resumindo, meu pai traiu minha mãe com minha madrasta. Em nossos 7 anos de relacionamento, 4 de namoro, 3 de casamento, minha esposa nunca conheceu meu pai, madrasta, meio-irmãos, tios por parte de madrasta ou meu avô por parte de madrasta. Minha mãe convenceu minha esposa a não querer nenhum deles no casamento ou em qualquer feriado ao longo de todo o nosso relacionamento. Minha esposa já foi traída no passado, mas havia superado isso, ou assim eu pensava. Recentemente descobrimos que estamos esperando nosso primeiro filho, mas minha esposa não está animada ou feliz porque minha mãe disse a ela que meu pai traiu minha mãe quando ela ficou grávida. Sim, isso é verdade, mas aconteceu antes de meus pais saberem que minha mãe estava grávida de mim. Minha esposa está convencida de que vou traí-la porque ela está grávida. O que é extremamente improvável, já que ela é a mulher mais incrível que já conheci, e ninguém chega aos pés dela em beleza. Minha mãe apenas diz que sou filho do meu pai, o que me deixa muito irritado. E, como minha esposa nunca conheceu meu pai, ela acredita que o fruto não cai longe da árvore. Ela diz que confia em mim, mas chora toda vez que meu telefone toca. Minha madrasta, a quem chamo de mama, diz para eu não demonizar minha mãe e ser o marido mais solidário possível para minha esposa. Ela até comprou algumas coisas para mim, para eu mimar minha esposa, dizendo que ela merece ser amada e mimada como a mulher linda que é e que a gravidez é difícil para o corpo de uma mulher. Confio em quem já esteve grávida 3 vezes, uma delas de gêmeos. Então, além do óbvio, como posso ajudar minha esposa a se acalmar e aproveitar a gravidez? Ou convencê-la de que eu não vou traí-la? Eu amo minha esposa, ela me completa, e nunca haverá outra além dela. Edith. Só para acrescentar, meu pai e minha madrasta reconheceram o que fizeram comigo anos atrás. Eles sempre pedem desculpas à minha mãe sempre que a encontram, porque ela constantemente traz o assunto à tona. Tenho quase 30 anos, mas minha mãe não para de fazer comentários ácidos sobre meu pai e minha madrasta. Vou ver o que posso fazer sobre isso. Edit 2. Ok, entendi a mensagem. Vou separar minha esposa da influência da minha mãe, estou procurando terapeutas e vou preparar umas máscaras faciais para deixar minha esposa de bom humor antes de conversarmos. Talvez até fazer uma massagem nela. Mas preciso conversar com ela e cortar contato com minha mãe. Atualização 1, um mês depois. Olá, pessoal! Primeiramente, obrigado a todos que responderam ao meu post. Minha esposa e eu somos muito gratos, e espero que agora minha cabeça esteja bem longe do lugar errado. Primeiro ponto, minha esposa entrou em um clube de leitura online com um grupo adorável de mulheres, que eu tive o prazer de conhecer. Ela fez novas amigas, está adorando o livro que estão lendo e, como a maioria delas é mãe, tem muito assunto em comum. Com permissão do meu chefe, ajustei meu horário de trabalho para que pudéssemos passar mais tempo juntos, e temos conversado bastante. Ela está muito mais feliz e tem falado com um terapeuta e comigo sobre suas inseguranças. É um processo em andamento, mas isso é a vida. E nosso bebê está se desenvolvendo muito bem graças à redução do estresse materno. Segundo ponto, agora eu chamo minha madrasta pelo primeiro nome e não mais de mama. Ela não ficou nem um pouco chateada. Minha esposa conheceu meu avô, pai da minha madrasta, e meus tios, irmãos da minha madrasta. Eles se deram super bem, especialmente depois que eu levei uma torta na cara e todos riram de mim. Justo. Tenho a impressão de que foi ideia do meu avô, mas, enquanto minha esposa estiver feliz, está tudo bem. A risada dela é a coisa mais linda que já ouvi. Terceiro ponto, dei um ultimato à minha mãe, terapia ou nenhum contato. A resposta dela foi que não ia porque não havia absolutamente nada de errado com ela. O marido dela e minhas irmãs, que são incríveis, estão tentando convencê-la. Minha mãe e minha esposa não têm se falado desde então. Minha esposa está um pouco chateada, mas, por causa disso, fez novas amizades que, quando o mundo estiver melhor, ela poderá encontrar pessoalmente. Aposto que elas vão fofocar sobre os maridos longe dos nossos ouvidos, brincadeira. E agora o grande ponto, alguém me mandou uma mensagem direta sugerindo que eu investigasse a paternidade dos meus meio-irmãos para ver se eles realmente são filhos do meu pai. Então, conversei com minha família sobre genealogia e sobre aprender mais sobre nossas origens. Um dos meus tios sugeriu que fizéssemos o nosso próprio episódio de Maury, um programa de TV famoso por revelar testes de paternidade. Minha madrasta achou a ideia meio boba, mas disse que, se quiséssemos gastar nosso tempo e dinheiro nisso, tudo bem. Sim, minha família é um pouco esquisita. Todos nós, filhos, fizemos os testes. Minhas irmãs insistiram que eu participasse também. Já tinha feito um teste quando era bebê, então não esperava grandes surpresas. Resultado, 4 de 5 filhos coincidiram. O que não coincidiu? Eu. O único filho do qual meu pai tinha certeza. Depois de vários testes, os resultados foram consistentes. Meu pai não é meu pai biológico. Meu pai está chateado, eu estou chateado.
Ainda não contei para minha esposa porque não sei como abordar isso sem parecer louco. Além disso, ainda estou processando as emoções sobre essa revelação. O mais estranho é que eu e meus meio-irmãos gêmeos poderíamos ser trigêmeos. E isso não faz sentido para mim. Estou um pouco perdido. Estou sobrecarregado. Se alguém tiver algum conselho, ficarei muito grato. Gostaria de perguntar à minha mãe sobre essa revelação tão divertida, mas ela não terá nada de mim até que decida ir para a terapia. Meu padrasto e minhas irmãs provavelmente não sabem de nada. Então qualquer conselho seria muito bem-vindo. Atualização 2, um mês após a primeira atualização. Eu não esperava fazer uma trilogia sobre isso, só queria alguns conselhos para ajudar com minha esposa. Mas agradeço a todos que têm sido úteis. Continuarei com minha saga. Antes de começar, meu pai e eu fizemos um teste de paternidade através de um médico, sem mudanças. E, bem, eu fiz um teste de genealogia e publiquei os resultados para tentar encontrar meu pai dessa forma, mas infelizmente ainda não encontrei nada. Minha esposa conheceu toda a minha família, foi maravilhoso, e agora ela está falando sobre nós renovarmos os votos de casamento para que eles possam estar presentes dessa vez. Claro, se o bebê e o vírus permitirem. Eu gosto da ideia. E minha esposa se desculpou pelas coisas dolorosas que disse e pelo comportamento dela. Ela até se ofereceu para fazerem o teste de paternidade no nosso bebê com a promessa de que o resultado seria o mais sem graça de todos. Ou seja, o bebê sendo meu. Eu confio na minha esposa, somos uma equipe, e eu a amo. Não haverá outra pessoa para mim. Eu vou aceitar a oferta dela, mas não porque acho que isso vai revelar algo, e já falei isso a ela. Meu padrasto, aparentemente, deu à minha mãe os resultados do meu teste de paternidade. Ele me disse que ela gritou: "Aquela filha da mãe." Eu acredito que isso seja uma referência à minha madrasta. Ela afirma que minha madrasta adulterou os resultados de todos os testes que fizemos, para fazer minha mãe parecer mal, porque, e cito, "Aquela mulherzinha não conseguia fechar as pernas nem para uma brisa fria. Ela vai dormir com tudo que se mover." Coisas foram jogadas, e várias outras coisas foram gritadas sobre meu pai e minha madrasta. Ela está em contato sem prazo definido comigo ou com minha esposa. A filha dela, minha meia-irmã, foi retirada de casa e está morando com os pais do meu padrasto até os resultados do teste de paternidade dela chegarem. Minha outra irmã é minha meia-irmã, ela está segura. Ah, e a mama, minha adorável madrasta, acabou com o mito da madrasta má para minha querida esposa. A relação delas ainda é relativamente nova, mas essas duas, mais minhas duas irmãs, as filhas do pai, e minhas outras duas irmãs estão cogitando começar seu próprio clube do livro enquanto esperam o bebê chegar. Ou o mundo se colocar nos eixos, seja o que acontecer primeiro. Então, acho que estou bem. Não é perfeito, não é um conto de fadas, mas talvez eu possa atualizar vocês quando os resultados da minha irmã chegarem ou se eu encontrar alguma pista sobre os meus genes. Ou posso deixar vocês na expectativa. Posso parar de usar essa conta e deixar as pobres pessoas desse subreddit em paz. Mas quando meu menino nascer, vai ser difícil não contar tudo para vocês. Atualização 3, 2 meses após a segunda atualização. Ok, então eu queria começar a minha atualização com as boas notícias, mas estou, bem, furioso. Minha esposa estava com a família do meu pai porque minha mãe tentou invadir nossa casa. Então, minha mãe descobriu que minha esposa estava lá e basicamente tentou fazer o mesmo. Quando ela quebrou a janela da sala para entrar, eu chamei a polícia, mas eles a deixaram ir com um aviso. Mesmo depois de eu tentar apresentar queixa. Ela é sua mãe, você não quer fazer isso com ela. Minha mãe quebrou uma janela da sala e foi confrontada pela madrasta. Minha mãe acertou a madrasta na cabeça com a urna da minha avó. Meu pai chamou a polícia, mas não antes de meu avô ter dado um soco na minha mãe. Minha mãe e meu avô foram presos e levados para a delegacia antes de eu chegar lá. Meu pai e um dos meus irmãos foram com a madrasta enquanto minhas irmãs estavam consolando minha esposa até eu chegar. Imediatamente levei minha esposa para a casa da mãe dela e ficamos lá enquanto meus tios libertavam meu avô, que estava adorando a situação, já que isso lembrava dos seus dias de militar, e ele amava os dias de militar. Minha madrasta está se recuperando, mas como ela já não é tão jovem, pode levar algum tempo para se recuperar completamente. Meu pai e eu estamos processando minha mãe. Cada acusação que pudermos fazer, porque eu estou de saco cheio. Enfim, encontrei a família do meu pai biológico. Uma esposa e 2 filhos. Eu tenho 2 meio-irmãos que ficaram muito surpresos de eu existir. Meu pai faleceu de repente há 3 anos, então tudo que tenho é a esposa dele e os filhos. E, aparentemente, eu sou idêntico a ele. Eu nunca saberei totalmente o lado da história dele, mas sei que ele se casou com a esposa dele quando eu tinha 4 anos, e a esposa dele não faz ideia de quem seja minha mãe. Eles são pessoas muito legais que estão ansiosos para que todos nós nos encontremos pessoalmente. Os resultados do teste de paternidade da minha irmãzinha ainda não chegaram, até onde eu sei, ela está muito ocupada nesses dias. Minha esposa me assegurou que ela e o bebê estão bem.
Eu só estou incrivelmente irritado com minha mãe agora. Então, se alguém tiver algo que possa me ajudar, eu ficaria muito grato.